Bom, eu sou o Ramon Oliveira, como o Rodrigo falou, sou fundador do Instituto Mestre GP. Para quem não conhece, eu coloquei rapidamente aqui o que é que a gente faz, tá? Só para fazer uma conexão aqui com vocês também. O foco do Instituto Mestre GP é elevar, então, essa cultura, como o Rodrigo falou, de gestão e de projetos, especificamente nos mercados de comunicação, de publicidade, de marketing. Acho que é a maioria das pessoas que estão aqui, né? Hoje trabalham ou já trabalharam, de algum jeito está conectado com comunicação e marketing e publicidade. Certo? Então, o nosso foco lá no Instituto é entender um pouco do que é essa disciplina de gestão, que é muito vasta, né? Tem muita coisa para a gente estudar nessa disciplina, interpretar um pouco disso voltado para o nosso ambiente de comunicação. Tá? Então, esse é o objetivo do Instituto Mestre GP. E a gente faz isso atuando em 4 pilares fundamentais. O primeiro deles é educacional. Então, a gente tem cursos, workshops, treinamentos, todos focados nessa disciplina de gestão. Então, levando conhecimento para dentro das organizações ou de forma aberta, né, com cursos abertos, mentoria. Enfim, tem um monte de atividade educacional que a gente faz para disseminar conteúdo e conhecimento sobre esse tema. A gente tem uma pesquisa que é o objeto de base que eu trouxe aqui para falar com vocês, que está nesse pilar de indicadores. Então, a gente faz uma pesquisa de mercado, que é o panorama da gestão no mercado de comunicação e marketing. Então, a gente entrevista uma série de profissionais do mercado para retirar alguns indicadores e que esses indicadores sirvam, né, para que os tomadores de decisão das organizações entendam como a gestão tem sido observada no nosso mercado através das pessoas que fazem parte do mercado. Então, a pesquisa vai ser o que eu vou trazer para vocês aqui, alguns dados para a gente discutir e entender como é que, então, a gente tem enxergado essa disciplina no nosso mercado. A gente faz uma série de eventos e produz muitos conteúdos. Então, tem podcast, tem o artigo, e-book, tem um monte de coisa, e a maioria é tudo pública. A própria pesquisa está disponível para download gratuitamente, então é só baixar. Para que a gente gere conteúdo e, enfim, coloque na pauta esse tipo de informação aí para vocês. Então, como o Rodrigo falou, eu vim falar aqui sobre as perspectivas de gestão para 2023. Eu coloco um eita ali porque talvez eu dê uma frustrada aí na expectativa de vocês, porque eu não tenho nenhuma resposta, tá bom? O que eu tenho aqui são reflexões, que eu acho que no final a decisão não é minha, né? Acho que a decisão é de vocês. Vocês que estão no dia a dia liderando empresas, times, projetos, que no final precisam entender, dentro da cultura e do ecossistema que vocês estão inseridos, o que no final vai ser positivo, né? O que precisa ser feito. O que eu trago aqui são reflexões, provocações, para que a gente, né, possa olhar para essa disciplina de gestão e tomar as melhores decisões aí. E é por isso que eu trouxe a pesquisa, né, para a gente conseguir ver dado, né? Dado não mente, dado é matemático, está ali. Enfim, é uma informação que, obviamente, pode ser contestada, mas ela é baseada em alguma informação real, né? Uma pesquisa que a gente faz lá no Instituto Mestre GP. E essa pesquisa, né, o Panorama 2022-2023, a gente olhou muito para o contexto de mundo que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente abordou 5 pilares nessa pesquisa de mercado. O primeiro deles foi sobre gestão de pessoas, do ponto de vista da saúde emocional das pessoas e da estrutura de trabalho que essas pessoas estão inseridas hoje, olhando também um pouco para essa questão da pandemia, né? Trabalho remoto, então, quais são os modelos de trabalho que as pessoas estão, né, adotando ou entendendo que são melhores para o seu dia a dia? Então, a gente foi entender se é um modelo híbrido, se é um modelo remoto, se é um modelo presencial. Então, o que né, no final, a pesquisa nos traz de informação. Ferramentas utilizadas na pandemia, e a gente colocou um barra aqui, trabalho remoto, porque a pandemia foi o pano de fundo, mas o trabalho remoto é uma realidade. Acho que dificilmente, mesmo que a pandemia, aí, com ela acabando, a gente volte a trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava. A gente foi entender quais são as metodologias e boas práticas de gestão que as organizações estão utilizando. E a gente foi falar um pouco também e entender sobre produtividade, né? Como é que foi a produtividade das pessoas nesse momento que a gente viveu aí super delicado, né? Então,
esses foram os pilares, são várias perguntas, obviamente que eu não vou apresentar todas aqui, não daria tempo, mas assim, a pesquisa é muito grande, eu recomendo que vocês baixem, aqui está o link, né, para quem quiser acessar, depois acho que o Rodrigo deve disponibilizar essa palestra aí para vocês, só acessar lá o site, baixar, está gratuito, tá? Essa pesquisa, ela foi feita, a correalização dela foi com a APP Brasil, que é a Associação dos Profissionais de Propaganda. Então, a gente desenhou essa pesquisa junto com a diretoria da APP Brasil para a gente ter um recorte muito real do que a gente precisava receber também de informação. Então, a gente discutiu por vários meses com a diretoria da APP Brasil para entender que perguntas a gente deveria fazer para as pessoas. Ela teve o apoio da Job One, né, que patrocinou, porque a gente contrata o Opinion Box, né, que é um instituto de pesquisa que coleta as perguntas, né, coleta as respostas. Então, não é a gente que faz lá no Google Forms da vida, tem um instituto de pesquisa que estrutura tudo com base num sistema, em margem de erro. Então, a gente tem essa parceria com o Opinion Box, que é quem coleta as respostas para a gente. Tá? Então, assim que a gente fez a pesquisa. Beleza? Tranquilo? Podemos? Aí, galera, eu começo de novo. Como eu falei para vocês aqui, eu não tenho certeza de nada. Apesar da pesquisa ser um dado científico, eu acho que é importante, principalmente olhando para o nosso mercado de comunicação e publicidade, a gente vai ver alguns dados aqui que quebram alguns paradigmas que a gente tinha ou pensava que tinha, né, quando a gente estava dentro, por exemplo, de uma agência de publicidade, de uma empresa que executa algum serviço criativo. Né? Por exemplo, eu ouvi muito, né, não sei se vocês ouviram também, mas é que é um sentimento de que não é impossível a gente trabalhar remotamente. Porque a gente precisa fazer as reuniões, porque não sei o quê, porque tem um brainstorm, porque não sei o quê, porque a equipe de criação precisa trabalhar junto, porque o redator precisa estar com DA e tudo mais, enfim, sem julgamentos. Mas era uma verdade que a gente tinha muito dentro da gente, né, de que seria impossível a gente adotar um trabalho remoto. E aí, no final, veio a pandemia e nos forçou a trabalhar dessa maneira. Então, essa foto aqui eu tirei antes da pandemia, numa empresa que eu fui fazer benchmark, que eu sempre vou visitar as empresas para entender como é que elas estão trabalhando. E aí eu entrava nas salas de algumas células que eles tinham lá e tinha essa lata de lixo aqui com essa informação. Que todo mundo que estava ali não tinha certeza de nada. Eu acho que é um pouco sobre isso que a gente tem que se ver nesse mundo que a gente vive hoje, né? Sem certeza de muita coisa, porque a gente não sabe mais nada, né? Como é que vai ser o dia de amanhã. E aí tem esse clichê aqui do mundo mudou, que eu trago, né? Enfim. E tem um conceito chamado de mundo bunny. Alguém já ouviu falar de mundo bunny? De mundo VUCA, né? Que acho que é o mais conhecido entre nós. E vem um novo conceito chamado de mundo bunny, que ele nasceu justamente ali no período da pandemia. É um pensador americano que trouxe esse conceito que ele tenta explicar o mundo contemporâneo que estamos inseridos, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Trago esse pano de fundo aqui para a gente começar a conversa. Por quê? Porque a gente se viu num ambiente muito frágil do ponto de vista social. Né? A pandemia, obviamente, é uma questão crítica, né, delicada de saúde, mas a gente pode pensar, por exemplo, em situações, a gente está nos grupos na mídia, enfim, das entidades, de repente a gente fala, pô, o Instagram parou de funcionar, todo mundo começa a falar, cara, meu trabalho não dá para fazer mais nada, não, acabou, o que eu faço? Né? O WhatsApp não está funcionando, e aí, galera, estou parando de vender e tal. Então, assim, o contexto globalizado e tecnológico ele é muito positivo, mas ele expõe a gente a uma fragilidade muito grande. Né? Então, qualquer coisa nos expõe a um contexto de, puta, parou o meu negócio, minha empresa não vende mais. O contexto da pandemia foi que a gente não podia sair de casa. Né? Então, essa pandemia expôs uma fragilidade que temos como sociedade, economia, enfim. E isso faz com que a gente fique muito ansioso, obviamente. Né? Então, a gente sempre está naquele... Né, a pandemia, até tempos atrás, a gente não sabia se podia voltar, agora a gente tem que usar máscara de novo, aí né, a gente vai entrar no ônibus, tem que estar de máscara, tem que estar sem máscara, entrar no táxi, tira a máscara, põe máscara. Então, a gente fica sempre nessa ansiedade de, né, para onde temos que ir. A partir disso, eu tenho uma não linearidade. O que é não linearidade? Eu não tenho mais aquela vida planejada. Né? Obviamente, todo mundo tem aqui
seus planos de vida e tal, mas é muito difícil a gente entender o que vai ser o mundo no próximo mês, ou no próximo ano, enfim, o que a gente vai precisar se adaptar para poder continuar com os nossos negócios ou com a nossa vida, né? Então, é um mundo que não é linear e, a partir desses três conceitos, ele fica incompreensível, né? O que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, de que maneira eu preciso fazer. Então, o mundo Bunny explica um pouco, né, funny em português, já traduzido aqui, o contexto de mundo que a gente tem hoje. Daí a gente pode falar, puta, Ramon, isso é um conceito muito louco, né, cara? Não estou entendendo aonde é que eu coloco isso na minha vida, né? Como é que isso faz sentido para mim de uma forma prática, né? Aí eu peguei aqui essa revista que eu leio, que eu adoro, né, que é Você RH, e essa edição aqui foi a de fevereiro, março de 2020, ou seja, estava ali na pinta já da pandemia, certo? A gente estava já, né, não no Brasil porque tinha carnaval, mas assim, fora do Brasil a gente tinha já muitos países discutindo a coisa do lockdown. Mas aqui acho que ainda estava um pouco, uma discussão um pouco distante ainda. E aí eles lançaram essa revista aqui, que é o trabalho da próxima década. Ou seja, super ambicioso, né? De falar, cara, como é que vai ser o trabalho da próxima década? Daí eles foram trazendo aqui várias questões que hoje a gente tem visto mesmo. De cargos para tarefas, todos são líderes, funções compartilhadas, mais robôs como funcionários, sai o feedback, entra o feed forward, que é um conceito de feedback diferente, revolução do 5G, que é o que a gente está vendo agora, né? O 5G vindo com uma força tremenda aí, a gig economy, trabalho de segunda a quinta, que também é uma pauta que tá trazendo, né? A gente tem visto cada vez mais aí nas indústrias, salário em criptomoeda, recrutamento e seleção com inteligência artificial, enfim, um monte de coisa que a gente tem visto, mas ninguém falou de trabalho remoto, né? Fevereiro, março de 2020, hein? É um mundo pane, incompreensível, não linear. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, mesmo uma revista super respeitada e a matéria é super boa, enfim, não estou dizendo que eles estão errados, mas assim, nem num ambiente super estudado a gente conseguiu prever que o trabalho remoto seria uma realidade que a gente estaria inserido no mês seguinte, né? Quer dizer, foi em março também, né? Então, ali próximo de quando a revista foi lançada. Então, esse é o mundo Bunny na nossa frente, né? Então, por isso que eu trouxe aqui a pesquisa, para eu também não ficar só em hipóteses, tá? Beleza, gente? Então, só esse pano de fundo do mundo Bunny aí para vocês entenderem onde a gente está. E aí eu começo a apresentar uns dados aqui para vocês, tá? Então, com quem que a gente falou, tá? A gente falou com pessoas que se identificaram como sendo de agências de publicidade e pessoas que se identificaram como não sendo de agências. Por quê? Porque é legal a gente ter um comparativo. Será que a gente está tão distante assim de uma pessoa que trabalha em um outro segmento? Né? Quando a gente olha para os contextos de gestão, será que a gente faz algo tão diferente assim do que as outras organizações têm feito? Então, a pesquisa está sempre identificada com quem respondeu sendo de agência e quem respondeu não sendo de agência. Daí tem os outros tipos de mercado aqui, produtora, eu sou um anunciante, eu sou uma software house, eu sou uma empresa de pesquisa, eu sou um veículo, eu sou uma consultoria, enfim, ou nenhum dos perfis acima. E tem gente que disse que era de agência independente e tem gente que disse que era de agência de grupo internacional. Então, a gente fez essa divisão para entender com quem a gente falava. Do ponto de vista de agência, 62% das pessoas disseram que era de agência independente e 38% disseram que era de agência de grupo. Então, só para vocês terem um recorte. Daí a gente começa a entrar em alguns temas importantes aí do nosso mercado. O que você atribui à alta rotatividade nas agências em relação às empresas de outro segmento? As pessoas, a maioria, disseram que em agência é alta pressão e cobrança. Não sei se é a realidade de vocês. Então, o turnover, que é aquela coisa da rotatividade, a gente ficar saindo de empresa, dentro de agência as pessoas falaram que a pressão e a cobrança é o maior índice de troca de trabalho, né? Eu não sei vocês ali, mas se você faz um boca a boca com qualquer pessoa que trabalha em agência, todo mundo fala que assim, cara, meu turnover é de 50%, ou seja, eu troco a minha empresa todo ano 50%. Do ponto de vista de cultura organizacional, isso é um desafio enorme, né, cara? Para a gente manter a cultura da empresa, sendo que eu troco metade da empresa todo ano. Então, aqui existe já um recorte muito valioso para a gente entender em que contexto a gente está inserido. E aí a gente fez uma outra pergunta sobre produtividade. Obviamente que assim, a pesquisa ela não está linear dessa forma, eu fui conectando as perguntas, mas para a gente ter um enredo que faça sentido aqui.
A gente perguntou, e quanto à sua produtividade, né, da sua empresa? Né? Quanto vocês acham que a empresa que você está inserida hoje aumentou de produtividade com a pandemia? 49% das pessoas disseram que a produtividade está maior do que estava antes da pandemia. 15% disseram que estava menor, 36% disseram que estava igual, e 49% disseram que estava, né, a empresa estava produzindo mais. Né? Ou seja, fiquem com essa informação. E aí a gente perguntou sobre você. E você? Você está se sentindo mais produtivo? Uma coisa a gente vê a empresa, né? A empresa está mais produtiva, a gente está entregando mais projeto, tem mais cliente, enfim. Mas e você? Você está produzindo mais? Né? Você está sentindo que você está produzindo mais? 49% das pessoas disseram que a sua produtividade aumentou. Né? Então, quase 50% das pessoas também disseram que a produtividade dela tinha aumentado. E aí vem um contraponto, né? Que é assim, além dos impactos emocionais provocados pela pandemia, você sentiu dificuldade em se manter produtivo? E também a maioria das pessoas disseram que concordavam que se manter produtivo era um desafio na pandemia. Então, lembra lá que o turnover é causado por alta pressão e cobrança. Eu sinto que eu estou produzindo mais, mas eu me sinto improdutivo. Olha que paradoxo. Ou seja, a gente fica entregando, mas na prática, cara, o que no final isso está, né, fazendo sentido para a organização? Então, essa falta de se sentir produtivo também gera uma ansiedade, gera, enfim, burnout, que é uma outra informação que a gente vai ter aqui para vocês, mas é um paradoxo, né? A gente, ao passo que a empresa está produzindo mais, eu me sinto improdutivo. Você vê o contexto de mundo que a gente vive. E aí, tem uma provocação aqui, que é de um painel que foi feito no festival do Clube de Criação, que foi antes da pandemia isso aqui, tá, gente? Foi um evento que aconteceu antes da pandemia, onde eles disseram que o modo workaholic das agências repele as novas gerações. Então, existe também ali um desafio que o Paulo André, que é o diretor, na época, não sei se ele ainda é, diretor da Miami Ed School, não sei quem conhece a Miami Ed School, a maior escola de criatividade, acho que uma das maiores do mundo aí, para o mercado de publicidade. Ele estava lá no painel discutindo, daí ele trouxe essa informação, que as agências têm essa aura de não serem atrativas pela ideia de que trabalha-se muito, viram-se noites, e de que não se respeita a vida das pessoas. Então, é legal isso estar surgindo de um painel, de uma discussão, num festival tão importante, que é o Clube de Criação, porque traz também uma reflexão para a gente sobre até que ponto a gente não faz gestão das nossas equipes, né, do nosso negócio. Porque isso tem tudo a ver com gestão, né? Se a gente tem que virar à noite, trabalhar demais, não respeitar a vida das pessoas, quer dizer que alguma coisa, do ponto de vista de gestão, não tem funcionado, né? Eu, pelo menos, acredito nisso. E aí a gente conecta nessa questão do burnout, né? Aqui a gente fez uma pergunta para entender com as pessoas se elas tiveram algum suporte da organização quando elas se viam num dilema de saúde mental. Estavam com início de depressão, algum tipo de ansiedade, princípio de burnout. A gente viu que 37% das pessoas que se identificaram na cena de agência disseram que não tiveram nenhum suporte e 17% disseram que não sabiam. Então, se a gente somar ali, 54% das pessoas ou não tiveram suporte nenhum ou não sabiam que esse suporte existia, o que é um problema também, né? E 46% disseram que sim, tiveram algum suporte. Então, olha o gap aqui. Se a gente pegar de forma fria, 50% das pessoas estavam um pouco soltas ali do ponto de vista da saúde mental delas durante esse período da pandemia, o que é um problema, né? E é uma oportunidade também para o nosso mercado olhar para isso. Beleza? Tudo bem? Estou indo rápido aqui para eu cumprir o tempo ali. Já está me cobrando aqui, ó, tá? Aí um outro dilema aqui que a gente tem, que é essa história da criatividade, que isso eu também sempre discuti muito nos ambientes que eu tinha espaço, e a pesquisa também trouxe uma verdade ali para a gente entender, que a maioria das pessoas entenderam que a criatividade não foi perdida enquanto num trabalho remoto, né? Então, a pergunta foi, a criatividade é bastante prejudicada com o home office? 35% das pessoas discordaram e 17% discordaram totalmente dessa informação. Ou seja, a maioria das pessoas entenderam que o home office não atrapalha a criatividade delas
quando a gente está falando do ambiente de agência de publicidade. E você, gostaria que seu trabalho, né, seu modelo de trabalho fosse como? A maioria das pessoas que se identificaram como agência preferiram um modelo híbrido, sendo mais remoto do que presencial, né? Então, aqui uma outra constatação de que o trabalho remoto, obviamente, não é um problema para a gente poder atuar no nosso mercado. E o quão satisfeito você está trabalhando de forma remota? 54% das pessoas disseram que estão muito satisfeitas em trabalhar remotamente, quando em agência, né? E ali, em empresa também, está bem próximo. Então, assim, é uma outra quebra de paradigma de que o nosso mercado, né, tem muita gente pedindo para voltar, será que volta, não volta? E a pesquisa mostra que as pessoas, no final, não veem muito sentido em voltar para o trabalho porque elas estão satisfeitas trabalhando de forma remota. Poucas pessoas estão insatisfeitas ou muito satisfeitas ou indiferentes. A maioria das pessoas estão satisfeitas. E aí vem um ponto, né, de equilíbrio que as empresas estão tentando fazer todo mundo voltar para trabalhar. Me vide aí várias pessoas, eu não vou falar os nomes das celebridades aí que têm impostos, né? Tem dito para todo mundo voltar, tem que voltar, senão vai ser demitido, tem que trabalhar para caramba, dormir no escritório, enfim. E aí está todo mundo tentando fazer as pessoas voltarem. E aí, eu conectando também aqui no nosso mercado mais de comunicação e publicidade, uma grande agência, que é a RGA, lançou essa matéria na Fast Company, adotando, então, de forma pública que o local de trabalho é onde a pessoa quiser. Por que eu estou trazendo isso? Porque, no final, ninguém tem resposta, né? Por isso que eu falei para vocês, eu não tenho resposta. O certo é voltar, o certo é ficar em casa, o certo é fazer híbrido. Ninguém sabe. Enquanto tem gente querendo voltar, tem gente apostando que o trabalho é de onde a pessoa quiser, como a RGA. Então, assim, o que no final vai ser o certo, a gente vai descobrir, mas a pesquisa mostra que a maioria das pessoas estão satisfeitas quando do trabalho sendo feito de forma remota. E aí, a gente vai entrar num outro tema também, que é, será que a gente entendeu mesmo que esse mundo mudou, né, de fato? Porque a gente foi perguntar para as pessoas assim, qual das seguintes alternativas melhor descreve o modelo de trabalho da sua organização? A maioria das pessoas disseram que a gente continua com as mesmas práticas do trabalho presencial, ou seja, muitas reuniões, muito chat, muito WhatsApp e etc. Enfim. Então, ao passo que eu me vejo trabalhando remotamente, a minha empresa, ou a cultura da minha empresa, ou o meu modelo de gestão, me impõe ainda um modelo de trabalho pré-pandemia. Então, existe aqui um desafio de gestão para entender como é que a gente tem que, no final, liderar as pessoas nesse modelo remoto. E a gente foi perguntar de ferramentas, né? Se a sua empresa adotou alguma ferramenta diferente para poder fazer gestão a partir do momento que eu comecei a trabalhar remotamente. E a maioria das pessoas também disseram, não, a gente continua adotando as mesmas ferramentas diante da pandemia. Ou seja, existe aqui um desafio gigantesco do ponto de vista de gestão para a gente entender o que é, no final, liderar projetos, pessoas, num ambiente como esse, remoto. Aí eu vou passar aqui, porque o Rodrigo já está ali, ó, do meu lado, olhando para mim. Mas eu queria trazer só uma provocação de uma pessoa super importante, que é o Nizam Guanais. Nosso mercado de publicidade, obviamente, de comunicação, marketing, que ele escreveu essa carta aberta a quem está montando uma agência de publicidade hoje. Então, foi ele que falou, então está tudo bem, porque não sou eu. E aí ele disse assim, o que possibilitou a DPZ, essas marcas aqui vocês conhecem, DPZ, DM9, a DM9 até voltou recentemente, a Almap, a África. Então, o que ele quis dizer aqui? O que possibilitou essas empresas chegarem onde elas chegaram foi um modelo de negócio, que eu também não estou aqui para discutir nem julgar qual é esse modelo de negócio. Mas, na era do celular, não dá para insistir em telefone, foi o que ele disse. Você tem que ganhar o Grand Prix da gestão. Então, no final, assim, o que ele quer dizer? Que, obviamente, o que essas empresas fizeram foi muito bom, trouxeram elas aqui, o modelo de negócio era vitorioso, só que existe um outro ecossistema que já nasceu, que a gente tem que trabalhar orientado a outras coisas. E uma delas, do ponto de vista dele, é a gestão, que eu concordo muito com ele, que no final é isso, né? Hoje a gente tem muitas frentes para gerir, né? Antes a gente tinha menos, né? É o que ele disse, a DM9, a DPZ, a Almap, eles trabalhavam baseados em um modelo de gestão, talvez mais simples do que esse.
Hoje a gente tem muitas coisas para ti, não sei vocês, mas assim, cara, para você botar uma campanha na rua, não é? Quantas pessoas a gente tem que envolver, com quantas pessoas a gente tem que falar, com quantos fornecedores a gente tem que se conectar, quantas pessoas tem que aprovar. Enfim, tem um monte de coisas que a gente tem que tomar cuidado para botar qualquer coisa na rua. Então, é sobre isso que eu acho que é o desafio que a gente tem do ponto de vista de gestão, por isso que essa provocação da gente olhar os dados, entender o que eles nos trazem, né, e tomar as melhores decisões. Mas, no final, as decisões são de vocês, né? Em que empresa que eu estou, em que contexto que eu estou, que cliente que eu tenho, qual é o meu modelo de negócio. Mas, no final, a pesquisa tenta dar um pouquinho de clareza, de holofote para alguns temas que eu acho que são super sensíveis e valiosos para o nosso mercado. E é isso. Quem quiser saber mais do MSGP, estão aqui as redes, só procurar msgp.com.br, vocês acham tudo aí no LinkedIn, Instagram, beleza? É isso, valeu. Cumpriu o prazo aí, Rodrigo? Tá, beleza. Valeu.